Olá, começa agora mais um programa em discussão pela TV Câmara através da Rede Legislativa. O tema de hoje, os direitos coletivos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Para tratar sobre esse tema, eu trouxe aqui duas feras do direito, participantes ativos da OAB, Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior, advogado, especialista em direito eleitoral, gestão jurídica de empresas e gerente de cidade, professor e coordenador geral das comissões da 12ª sessão da OAB. Muito obrigado por sua participação aqui, doutor. Muito obrigado ao dispor e vamos participar dos assuntos aí, das discussões que interessem a sociedade. Também a doutora Cristina Jaroszewski. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Advogada, membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB e mestranda em Direitos Coletivos. Doutor Scarpino, em 1988 a Constituição Federal veio como um raio de luz na sociedade brasileira que necessitava aí de rumos diferentes políticos. E alguns dos direitos coletivos, vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, por que até nos dias de hoje, após quase 30 anos de Constituição, ainda existem lacunas a serem preenchidas? Bom, vamos pensar o seguinte: a Constituição de 88, tida pelo deputado Ulisses Guimarães como a Constituição Cidadã, ela garante no seu artigo 5º, e aí você mencionou algumas das garantias, direitos e deveres individuais do cidadão, da pessoa humana. E nessa concepção nós temos que entender, nós temos direitos que são do cidadão, propriamente dito, e outros direitos que se revelam da toda a sociedade e às vezes até mesmo permeando mais de um cidadão uma coletividade que nós chamamos de direitos coletivos. Então a gente vai pensar em alguns direitos que têm natureza eminentemente individual, outros, por outro lado, têm natureza coletivizada. Por exemplo, individual, direito à propriedade, coletivo, segurança, que também se revela como um direito eventualmente individual, onde a gente pode, talvez a gente vai abordar aí ao longo dessa nossa fala. Mas, de fato, pós-regime ditatorial e de exceção, a Constituição de 88 veio como um belo raio de luz para incendiar e trazer uma série de direitos a nós cidadãos, a toda a sociedade, para que nós tenhamos um Estado, não só de direito, mas um Estado democrático de direito, em que nós sejamos senhores não apenas de deveres, mas de direitos. E é isso e garantias, que é muito mais importante também. Sim, e apesar de muitos desses direitos ainda a gente ter muita deficiência em relação a isso, se a gente observar a Constituição Federal, a gente vê que tem alguns direitos que são sim preservados e estão sendo cumpridos, né? O direito de resposta, direito à liberdade de crença, o livre exercício de trabalho, a liberdade de associação, defesa do consumidor. Qual que é a mão da OAB nisso? Bom, a OAB, ela dispõe, né, das comissões. As comissões, elas estão num trabalho incessante, juntamente com toda a sociedade, na preservação de todos esses direitos elencados constitucionalmente. Ela busca, como todos nós conhecemos, a OAB ela é dita como a casa da cidadania. Então, ela procura exercer todo esse direito e ser um instrumento pelo meio que o cidadão possa, através da OAB, buscar esses direitos e garantias que estão elencados na Constituição. Se me permitir um adendo, a OAB sempre exerceu um papel muito importantíssimo na redemocratização do Estado brasileiro, e ela possui na Constituição Federal algumas prerrogativas. Por exemplo, mesmo não sendo um órgão do Estado, ele é um órgão que ele congloba os advogados, mas não é simplesmente corporativo para os advogados. Ele exerce uma função pública muitíssimo importante. Tanto que a OAB, por exemplo, pode entrar com ação civil pública para garantir um direito individual, pode entrar com uma ação para questionar a constitucionalidade de alguma legislação que eventualmente contraria o interesse público. Então nós vemos que a Ordem dos Advogados do Brasil, ao longo do tempo, participou de sobremaneira importante com relação aos direitos e garantias aqui conquistados, tem seus advogados que têm que ter uma série de prerrogativas para que esses direitos sejam exercidos, e institucionalmente também tem o papel de atuar junto com outros órgãos no atendimento à democracia brasileira e de todas as ferramentas que a Constituição dispõe. Sim, e agora um tema meio chato, que é
a garantia, o direito à propriedade, está lá previsto no artigo 5º, né, no capítulo 1º, salvo engano. O direito à propriedade, a gente sai nas ruas, a gente vê muita gente morando na rua, não tem propriedade, não tem onde se recolher. Quando será que isso vai sair do papel, doutor? Bom, nós temos alguns elementos para se considerar. Nós temos o direito de propriedade, que ele tem todo um histórico para dizer o seguinte: ao cidadão que tem disponibilidade é exercido o direito de propriedade, é garantido, para que o Estado eventualmente não venha expoliar, tirar a propriedade daquele cidadão. Então, a todos é garantido o direito de propriedade. E no inciso subsequente ele fala: é garantido o direito de propriedade desde que atendida a função social, ou seja, ela tem que ter uma função pública, seja para um comércio, seja para exercer a própria moradia do cidadão. E a gente tem num outro capítulo da Constituição o direito de moradia, que está num outro lugar diferente. Então, às vezes, não necessariamente eu preciso ter direito de propriedade, preciso ter a propriedade para ter direito de moradia. E acontece que a própria Constituição também estabelece outras formas até mesmo de redistribuição de terras, e tentar coibir, por exemplo, o mau uso do direito de propriedade, para que, de uma certa forma, nós tenhamos uma sociedade plural e que todos nós sejamos detentores não apenas de deveres, mas sim de garantias. Talvez, se não com uma grande propriedade, mas pelo menos com um mínimo de condição básica para nós sermos cidadãos de fato. Porque nós não podemos considerar sermos cidadãos se nós não tivermos o mínimo do mínimo. E acho que esse é o ponto que a Constituição toca, e é isso que a gente tem que velar para que isso saia do papel. E como o artigo 5º ele é um artigo muito extenso, nós não vamos conseguir trabalhar todos os temas. A gente vai pegar um pouquinho aí do que mais se apresenta no nosso dia a dia, né? Prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Essa determinação funciona para pobres e ricos que cometerem esse crime, doutora? Essa é uma polêmica, né? Mas a Constituição prevê que é previsto para todos. A Constituição ela faz prevalecer nela o princípio da igualdade. Então a lei é para todos, deve ser aplicada sem distinção nenhuma, nem de quem tem poder aquisitivo, nem de quem não tem, e muito menos pela cor ou pela religião ou por alguma outra prática qualquer. E a senhora que está lá na OAB, a senhora vê isso se concretizar de fato? Isso é efetivo? Na prática isso funciona? Bom, na prática deveria funcionar uniformemente, né? Deveria ser assim, mas a gente vê que no nosso Estado democrático brasileiro, como a cidadania ela nasceu de uma forma pessoal, a gente vê que as pessoas que têm uma visão assim que seja mais que tenha um conhecimento das pessoas, ou que seja uma figura pública, ela tem um pouquinho mais de meios, ela dispõe mais de meios de se defender e, portanto, de repente não enfrentar essa prisão inafiançável, do que outra pessoa que não tem tanto reconhecimento público ou não tenha tanto poder aquisitivo. E nesse sentido, é importante verificar que, muito embora o Estado brasileiro seja um Estado que vele pela igualdade, não a igualdade de tratar todos de maneira igual, mas tratar todos de maneira igual, e os desiguais na medida de sua desigualdade, que é o sentido da igualdade na sua acepção material. Então, o Estado ele tenta equilibrar isso, de tal sorte que, se alguém não pode, por exemplo, pagar um advogado, ele tem direito a ter um defensor público que o defenda de graça. Se por um lado o Estado ele considera que o racismo é uma forma odiosa de manifestação da pessoa e ela pune como um crime inafiançável, por outro lado ela garante, em outro inciso, a presunção de inocência. Todos são iguais, todos são inocentes até que se prove o contrário. E se eu não tenho condição de contratar um advogado, eu tenho direito que o Estado me contrate um para que faça a minha defesa. Então, em termos de desenho constitucional e de direitos e garantias, nós estamos muito bem equipados. O que, eventualmente, pode acontecer é que a advocacia privada ela prevalece
porque já está há muito mais tempo, e a Defensoria Pública só a coisa de 10, 15 anos que começou a ser implementada no Brasil, muito embora nós tenhamos a Constituição há mais de 25 anos, então a Defensoria Pública ela vem surgindo e vem engateando com uma ferramenta de, olha, não é só o rico que pode ter uma boa assistência, a Defensoria Pública faz um papel essencial no Estado Democrático de Direito. E tem dado conta, doutor? Ela ainda, por exemplo, no Estado de São Paulo, ela tem um número insuficiente de defensores públicos, mas ela tem uma estruturação bastante interessante. Vou pegar um caso bastante rumoroso, o caso do Mensalão. Uma das pessoas absolvidas, no caso do Mensalão, ela foi defendida não por um grande advogado privado, que lá estavam os maiores advogados do Brasil, criminalistas, mas por um defensor público da União. Então veja, a partir do momento que o cidadão ele consiga ter assistência e aí o Estado consiga prover esse tipo de serviço, de maneira correta, nós vamos atingir substancialmente a igualdade. Não é a igualdade para rico entre ricos, mas sim a igualdade de todos os brasileiros. Tá. Doutora, aproveitando sobre esse assunto, eu quero perguntar para o senhor sobre o habeas corpus. O que é o habeas corpus? Alguém que queira impetrar um habeas corpus, ela precisa de advogado para isso? Então, é uma das únicas exceções em que, para se entrar em juízo, ela não precisa ter advogado, porque ela é considerada como o maior remédio constitucional para garantir a liberdade, o direito de ir e vir do cidadão. Então, é possível que um cidadão, mesmo que não tenha advogado, o que, embora não seja recomendado, como eu disse, pode tanto ter um advogado particular como um defensor público para assistir, mas mesmo que ele não queira exercer, tem a faculdade de entrar diretamente em juízo e pedir que não seja constrangido o seu direito de ir e vir. Engraçado sobre esse habeas corpus. Antigamente rezava a lenda que se via habeas corpus através de anotações em papel de pão, de qualquer tipo de coisa. E recentemente, o Supremo Tribunal Federal recebeu um habeas corpus escrito no lençol. Um preso entendia que estava em má condições de trabalho, de manutenção, e ele, vendo que seu direito de liberdade estava sendo açoitado, porque ele tinha que ser libertado antes, estava em condições degradantes, ele, no próprio lençol dele, ele escreveu o habeas corpus e conseguiu, de alguma forma, que eu não entendo, não sei como, despachar isso por correio. O Supremo Tribunal Federal recebeu via correio um lençol contendo o habeas corpus, que ele foi, obviamente, digitalizado e os ministros analisaram o mérito disso. Então veja a importância desse remédio. É o único que admite isso, porque é o direito máximo que o cidadão tem, o direito de ir e vir, que é a liberdade, que é um dos principais direitos que a sociedade, o Estado de Direito, ela adquiriu ao longo do tempo. Tá. E qual que é a diferença entre o habeas corpus e o mandado de segurança? O habeas corpus ele serve então para a liberdade, o mandado de segurança é contra qualquer ato administrativo que fira algum direito ou garantia, não só no cidadão, pessoa física, até mesmo de uma empresa, eventualmente. Nós temos o mandado de segurança, que é o individual, e o coletivo. Então, se eu, cidadão, tenho um ato do Estado que está me constrangendo, eu vou olhar o seguinte, olha, este ato ele fere meu direito de liberdade? Se ele não ferir, aí tem um outro remédio que fala assim, olha, tem um outro que se chama habeas data, que é direito a ter informações, e depois talvez a gente possa abordar, a doutora Cristina é especialista nessa questão. Então, não é alguma coisa relacionada à informação, não é relacionada à liberdade, então seria o remédio cabível contra atos do Estado, seria o mandado de segurança. Então o direito do cidadão se voltar contra o Estado, porque o Estado não manda no cidadão. O cidadão ele tem direitos que devem ser oponíveis, inclusive contra o próprio Estado, que serve para garantir o direito do cidadão. Veja como há uma mudança de concepção. Sim, e a Constituição prevê o livre acesso à informação nas repartições públicas, né? Qual que é o limite desse acesso? Até onde a pessoa pode chegar e falar, eu tenho direito de tal informação? Isso. A Constituição, ela prevê esse acesso. A partir de agora, a gente tem a Lei Complementar 131, que é a Lei de Transparência Fiscal, onde obrigou que todos os órgãos públicos disponibilizassem em seus sítios da internet as informações sobre as despesas, sobre salários dos funcionários públicos em seus sites. Também a gente tem a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei muito importante que foi aprovada em 2012, né? E essa lei, ela traz, prevê que todo cidadão tem direito a esse acesso
a informação e que o órgão público ele não pode deixar de divulgar alguma informação que seja lhe solicitada. Né? Existe ainda alguma discussão sobre alguns campos, se isso deve estar em sites, na internet, se deve ser divulgado nomes ou números de documentos, de RG, CPF, mas isso já está sendo pacificado no tribunal e todas essas informações que a gente necessariamente quiser obter de algum órgão público, ele não pode se negar a prestar a qualquer cidadão. Certo. E a senhora faz parte lá de uma comissão lá na OAB, né, sobre o direito administrativo, é isso? Direito administrativo e constitucional. Embora muitas pessoas não saibam, muito tem a ver o direito administrativo com a gestão pública, né? Sim. E hoje a gente tem visto aí na televisão muitos casos de corrupção sendo investigados, né, de políticos aí do alto escalão político brasileiro, tendo seu nome evidenciado na TV por causa de denúncias, né, que têm acontecido. A OAB tem participado disso? Como que a OAB vê? Ela enxerga com bons olhos essa exposição do político na mídia? A OAB ela é um órgão contra a corrupção, sempre fazendo prevalecer a ética, a honestidade de qualquer profissional, que a gente mesmo tem o nosso Tribunal de Ética, tem que seguir a ética e os bons costumes. O que acontece? Essas pessoas que são colocadas na mídia, esses servidores públicos, né, ou... não vou me estender isso, políticos, demais políticos que estão na mídia, eles tiveram esse problema de corrupção e a gente tem que observar que toda a sociedade que deve manter esse controle, que deve observar, que deve fazer com que eles prestem contas. Eu acho, sim, que deve ser exposto, porque a gente tem que fazer prevalecer essa honestidade. O próprio Tribunal de Contas, ele tem o controle externo dele, juntamente com a Câmara, né, que exerce esse controle externo para fiscalizar, e eu acredito que esse maior movimento, essa maior exposição dessas pessoas públicas, ele está ocorrendo justamente porque o Tribunal de Contas ele está se tornando muito mais imperativo na sua função de fiscalizar as contas públicas. Então, por isso que está ocorrendo esse movimento, né, mostrando para a sociedade quem é o corrupto, quem está levando o nosso dinheiro. Sim. Como integrante da OAB, o senhor está vendo positivo? O senhor está vendo que está tendo aí um caminho positivo, doutor Scarpino? Eu vejo uma iniciativa bastante digna de aplauso, que é da Ordem dos Advogados do Brasil, está na secção de São Paulo, lançou uma campanha chamada Corrupção Não, que é exatamente tentar criar um pacto com a sociedade para estabelecer medidas ou para aprimorar o mecanismo de combate à corrupção, ou para mesmo fazer com que a transparência seja homenageada como forma disso. E a gente vê nesses grandes escândalos, a gente tem que saber destacar o joio do trigo e a fase que isso acontece. Então, ao mesmo tempo que a OAB ela tem uma campanha chamada Corrupção Não, e é uma defensora da legalidade contra qualquer tipo de desvio de práticas contra o Estado, por outro lado, ela vela pela prerrogativa dos seus advogados, ou seja, aquele cidadão que está defendendo, um advogado que está defendendo o cidadão acusado, ele tem que ter direitos, seus direitos garantidos, e não pode ser confundido com aquele próprio malfeitor. Então, um advogado que às vezes esteja fazendo um papel de defensor não pode ser confundido com aquele que está sendo acusado de algum tipo de crime ou ato infamatório. Por outro lado, e aí também é uma preocupação bastante grande da OAB, é garantir um outro preceito da Constituição, que eu já mencionei aqui, que é o princípio da presunção de inocência, em que todos são inocentes até que se prove o contrário. E a prisão deve ser garantida, deve ser feita apenas aqueles condenados, ou que por algum motivo, e essas são as prisões provisórias, apenas aqueles que estejam, por exemplo, destruindo provas, ou que por algum motivo possa se evadir. Então a OAB, ela, por um lado institucional, ela tem uma campanha de corrupção, mas por outro lado, ela quer que o cidadão, aquele que seja acusado, tenha meios de se defender, porque pode ser que essa acusação seja equivocada. E tem que dar, então, elementos para que o advogado faça a sua defesa e que ele não seja confundido com aquele que está sendo acusado.
naquilo lá. Então, parece que é uma posição tanto quanto contraditória, mas ela não é. Porque a OAB, ela atua no plano institucional para manter o Estado democrático de direito adequado, mas, por outro lado, ela dá mecanismos para que os advogados consigam equiparar e dar direitos para os cidadãos se defenderem. Se ele for condenado, ok, é do sistema. Mas se for absolvido, que ele tenha pelo menos as ferramentas para que ele consiga buscar a absolvição. E aqui eu faço só um parêntese, porque vejo com olhos bastante preocupantes essa divulgação na mídia de casos rumorosos, de prisões e vazamentos seletivos de documentos que se põem antes mesmo do processo chegar ao fim. Temos que parar, talvez, de cultuar juízes, promotores, enfim, aqueles que sejam os acusadores ou apontadores de dedo. Porque por trás de uma acusação, às vezes tem uma história que merece ser defendida, que nem sempre aquela história é daquela forma como está sendo contada. A mídia tem que veicular sim as informações, mas por outro lado, o cidadão ele tem que olhar com bons olhos, porque amanhã eu estou acusando aquele cidadão, aquela pessoa de um crime, mas por outro lado poderia ser eu. E eu gostaria de ter o direito de me defender e de ter todos os meios de demonstrar eventualmente a minha inocência. Agora, por outro lado, se o cidadão for culpado, ele deve ser culpado exemplarmente e sofrer todas as medidas que a lei determinar. Sim. Doutora, muitas pessoas dizem assim, olha, os direitos humanos protegem as pessoas, ou os direitos humanos, muitas vezes a gente vê, protege bandido, ou protege X, ou protege Y. Os direitos humanos são a OAB? Qual que é a diferença de direitos humanos e OAB? Que órgão é esse de direitos humanos? É a OAB? Direitos humanos, ele está previsto na Constituição, ele é uma garantia constitucional. Então, todos nós, como seres humanos, temos o direito, temos um direito humano. A OAB ela não é os direitos humanos, então é a Constituição que criou essa garantia constitucional. Os direitos humanos eles servem para proteger o cidadão que de repente está lá na cadeia, preso, para que ele tenha condições mínimas lá dentro no momento em que ele está cumprindo a pena, porque a partir do momento que ele cumprir essa pena, ele vai ser reinserido na sociedade. E ele tem que ter um mínimo de dignidade, e isso a Constituição também lhe dá. Então é uma garantia constitucional, não só o cidadão, a pessoa que está cumprindo a pena, mas aqui fora, aqui na sociedade, todos nós temos esse direito, né, ao mínimo de dignidade, à liberdade. Então acaba inserindo uma gama de direitos. Os direitos humanos não é só os direitos humanos em si especificamente. E aí, só para complementar, é que tanto se fala, mistura direitos humanos com OAB, e é uma mistura que eu acho até interessante, porque a OAB ela tem uma comissão de direitos humanos, tanto no plano aqui de Ribeirão Preto, quanto no campo de São Paulo, quanto no campo federal. E às vezes a OAB ela é tida como a defensora dos direitos humanos. Também, todos nós devemos velar pelos direitos humanos. Eu cito aqui uma iniciativa da 12ª subseção, daqui de Ribeirão Preto, em que a OAB, junto com a Defensoria Pública, ela entrou com uma ação civil pública para melhoria de garantia das condições dos presos em Serra Azul, que estavam lá em péssimas condições. Agora, não podemos confundir que os direitos humanos só protege o bandido. Não, os direitos humanos protegem para todo mundo. Aquele que esteja marginalizado, à margem do processo. Marginalizado não necessariamente é o bandido. Pode ser aquele cidadão que esteja ali na rua, sem condição alguma de trabalho, mas que não cometeu nenhum crime. Direitos humanos também valem para as autoridades públicas, para aquele funcionário público que às vezes está trabalhando em condições equivocadas. Então, direitos humanos é uma acepção bastante ampla para a gente não focalizar que é apenas a OAB. A OAB ela exerce um papel, sim, como papel institucional, na verdade disso, mas também direitos humanos não é aquela coisa de, olha, é só o coitadinho que merece. Todos nós temos direitos humanos. E é aquilo que eu disse, na acepção de nós sermos tratados minimamente com o mínimo de dignidade. Que a gente fala em direitos humanos e eu vou para um outro preceito constitucional, que é o preceito da dignidade da pessoa humana. É o mínimo para que a gente consiga existir, se alimentar, dormir, não ter a nossa liberdade restrita, não ser desrespeitado, não ser violado. E é, obviamente, um anseio e um desafio a ser alcançado, principalmente em um país com tantas desigualdades como é o Brasil. Sim, e vocês recebem na OAB cidadãos, pessoas que têm alguma dúvida, que
tenham questionamentos a se fazer, a OAB está de portas abertas para a sociedade? A OAB, ela existe uma comissão de direitos humanos, ela tem o papel institucional de cuidar da questão da coletividade, não para atender cidadãos individualmente. Eventualmente alguma atuação que englobar mais de uma pessoa, uma comunidade, ela pode ter uma atuação. Mas, por outro lado, qualquer tipo de pessoa violar em seu direito, seja ele direito pessoal ou prisão, ou mesmo questão patrimonial, dispõe não apenas da OAB como órgão institucional, que aí não é o local adequado, mas sim no seu advogado, um advogado particular, ou a Defensoria Pública, caso não possa custear, ou até mesmo o Ministério Público. Então, a OAB, ela não é um braço do Estado. Ela representa uma categoria que recebe uma função, um munus público, uma função pública, que tem uma atuação institucional, mas, por outro lado, ela não atua no varejo, vamos dizer assim, para cuidar de problemas de A, B e C, do cidadão, da Dona Maria. Para a Dona Maria, se ela tem um problema, ela procura um advogado. Se o problema é institucionalizado, aí a OAB talvez possa atuar, mas existem outros atores sociais também, como o Ministério Público e a Defensoria, que a OAB se entrosa muito bem para a tomada aí de medidas, e a OAB constantemente atende cidadão, atende reclamações de munícipes que tenham problemas que possam não ser problemas pontuais de uma pessoa, mas sim um problema de uma coletividade. Tá. E a OAB tem as comissões, a gente já citou aqui algumas comissões da OAB. Ao final dessas comissões, é feito um relatório, é enviado a alguma entidade, a algum órgão? Como que a OAB procede após chegar a alguma conclusão sobre determinado tema? Bom, essas comissões existem em caráter permanente para estudar assuntos, eventualmente fazer palestras para conscientizar a sociedade, ou às vezes mesmo ter atuações pontuais. Eu vou citar 2 exemplos aqui. Eu, como coordenador geral de comissões, eu verifico a atuação das outras comissões da 12ª subseção aqui de Ribeirão Preto, que engloba as cidades de Jardinópolis, Cravinhos, Serrana e Santa Rosa de Viterbo. E aqui, por exemplo, nesses últimos 3 anos, a OAB, eu vou citar 2 exemplos que a OAB atuou em favor da sociedade civil e fez relatórios. Um deles relacionado a uma licitação pública que ia cuidar da questão do lixo aqui de Ribeirão Preto, na parceria público-privada do lixo. A OAB constituiu uma comissão de resíduos sólidos, com advogados, com técnicos especialistas, participou inclusive com essa Casa de Leis, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, foi um trabalho feito em 2013, e fez um amplo relatório, funcionou no Ministério Público, foi ao Tribunal de Contas e conseguiu ter um resultado de que aquelas conclusões que a OAB adotou, elas foram decisivas para que essa licitação não acontecesse. Então a OAB cuidou dos interesses da sociedade. Recentemente a OAB também atendeu a uma questão bastante polêmica, que foi essa questão do IPM, que nós vimos aqui, do dinheiro dos municipários, da previdência dos servidores do município. A OAB foi incitada, e aqui de novo, por essa Câmara de Vereadores aqui de Ribeirão Preto, a manifestar-se juridicamente sobre essa questão, e a OAB, então, ela verificou que constituiu uma comissão, e essa comissão apresentou um relatório que foi ao Ministério Público e voltou aqui para a Câmara, para dizer que, de fato, havia aí algum tipo de desvio da legislação e apontou uma série de condições. Então, a OAB ela tem um papel que, por vezes, ela atua em fazer pareceres, às vezes apenas informando ao cidadão em suas comissões, ou estando aqui nesses espaços divulgando informações, fazendo palestras, ou até mesmo, recentemente, a OAB ela foi subsede da Feira do Livro, e lá foram feitas dezenas de palestras sobre acessibilidade, direito de pessoas com deficiência. A OAB tem trabalhos sociais também relacionados por exemplo, às festas juninas que nós fazemos, ela é destinada a uma instituição de caridade, a palestras como nós temos aí há mais de 150 nos últimos 2 anos, em que as inscrições são graciosas, mas se faz uma campanha de doação de leite ou de alimentos. Enfim, a sociedade, a OAB, ela atua emanada com a sociedade, não só na defesa dos advogados, mas sim para o anseio do interesse da população. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a presença do Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior, doutora Cristina Jaroszewski. Isso. Acertei? Acertou. Obrigado, viu, doutora Cristina? E você, muito obrigado por sua companhia. Nossa missão aqui na Rede Legislativa, na TV Câmara,
é levar até você os assuntos mais comentados aí da sociedade, para que você possa refletir sempre melhor. Muito obrigado. Tchau, tchau.